Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma quinta-feira. Olha, aquele dia da adoração eucarística, aquele dia que de nos lembrarmos que foi numa quinta-feira que antecedeu o gesto supremo do amor de Cristo, dando a sua vida para salvar a nós pecadores. Foi numa quinta-feira que Jesus instituiu a Eucaristia. Por isso, toda quinta-feira é dia eucarístico para a igreja. É dia da nossa adoração à Eucaristia, presença viva de Jesus como está no céu. É dia de curvarmos e dobrarmos o nosso joelho, mas, sobretudo, o nosso coração diante da Eucaristia. Então, não perca a oportunidade de ir até uma igreja, viver um momento de oração, fazer um momento de adoração diante do sacrário, enfim, no silêncio, sozinho, ou num grupo maior, quando a comunidade estiver celebrando, mas não perca a oportunidade de viver a sua quinta-feira eucarística. E é nesta quinta-feira eucarística que eu chego até você e agradeço, e com o coração cheio de gratidão, peço o Espírito Santo de Deus. Primeiro, gratidão ao próprio Deus que nos envia, espírito de amor, de bondade, de caridade, de serenidade, de paciência, de discernimento, espírito que ilumina o que está escuro, rega o que está seco, enternece o que está duro, espírito que responde às dúvidas mais profundas, que completa a nossa incompletude. Por isso dizemos: vinde, Espírito Santo, necessitamos da tua presença. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a graça de um momento sereno, mas profundo, íntimo com Deus, através da palavra de Deus. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 21, os versículos de 20 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante o que Jesus diz diante de toda aquela realidade tão temerosa que tantas e tantas vezes é usada por muitos para nos amedrontar, numa leitura milenarista, catastrófica. Não foi esse o objetivo de Lucas. Eu já lembrava ontem. Quando Lucas escreve o Evangelho, os cristãos já estavam sendo perseguidos, muita dor já estava acontecendo. Perseguição esta que aconteceu e vem acontecendo durante esses 2000 anos de cristianismo.
todo o cristianismo é feito de algum tipo de perseguição e de martírio, seja o cruento, aquele que derrama sangue, ou o incruento, aquele que tantas e tantas vezes se acomete sobre nós, na palavra dura, nas injúrias, nas injustiças, nas gozações. Tão difícil, às vezes, ser cristão, é tão exigente. Mas diante das exigências maiores e menores, diante das perseguições implícitas e implícitas, a palavra de Jesus continua a mesma. Não desistam, não desanime, levantai-vos, erguei a cabeça, a vossa libertação está próxima. E foi isso que os cristãos dos primeiros tempos sentiram. Porque, meu irmão, minha irmã, você há de convir que quando somos fiéis às nossas verdades mais profundas, mesmo que isto nos cause perseguição e dor, somos livres. A pior escravidão que existe é a escravidão através de verdades alheias, através das imposições dos outros, através da força do mundo. Esta é a maior escravidão. Mas há uma profunda liberdade, liberdade existencial, na fidelidade e na lealdade às verdades. E qual é a nossa verdade essencial? Nós cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da nossa existência. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Os cristãos dos primeiros tempos sentiram isso, mesmo diante de perseguições tão difíceis, tão exigentes. E neste tempo todo, até os nossos dias, é o que os cristãos sentimos. Liberdade na fidelidade e na lealdade a Jesus Cristo. Que Ele nos conceda, então, esta graça. A graça de experimentarmos todos os dias a liberdade que uma consciência firme, profunda, leal experimenta na nossa fé e na nossa certeza de que só Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Que assim seja. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.